Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Estamos começando aqui na hora meio-dia. Gostaria de pedir aos amigos para ativarem o som, para não dar microfonia. Tem uma barra embaixo, à esquerda, um botão que tem um microfonezinho, ativar e desativar. Era importante manterem desativado para não dar microfonia aqui dentro do grupo. Acho que melhorou bastante. Lembrando que tem nós temos mais aí à direita, né, um botão chamado bate-papo, onde vocês podem escrever observações e as perguntas que depois, né, que o Marcos terminar a sua exposição, a gente faz o debate. E é melhor fazer por texto, porque se todo mundo abrir o microfone, acaba dando aqui alguma microfonia. Bom, antes de tudo, agradecer aos participantes. Lembrando, nós estamos, nesse momento, com 37 pontos conectados. Em alguns lugares, como no IDP em Brasília e aqui em Lisboa, a gente tem um ponto presencial. No caso, aqui a gente está no ISCS, na Ajuda, e no IDP também temos um grupo. E eu queria passar a palavra ao professor Atala Correia, que vai substituir o ministro Gilmar para fazer aqui uma abertura, né, desse nosso segundo webinar. Esqueci de registrar que o ministro Gilmar teve um contratempo aí de última hora por conta, né, da agenda dele do STF e não está podendo, talvez, entre posteriormente. Atala, com você aí. Você precisa acionar o seu microfone. Olá, José Roberto, tudo bem? Com muito prazer. Desligou aí? Estou ouvindo. Com muito prazer. A gente começa mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa, liderado pelo professor José Roberto Afonso, no grupo de governança 4.0. O IDP vem liderando pesquisas com o professor José Roberto e demais professores, o ministro Gilmar. Eu também faço pesquisas nessa área, a professora Marilda, tantos outros, o professor Clésio aqui com a gente, vem refletindo sobre os impactos dos avanços tecnológicos nos mais diversos ramos do direito. E essas conversas elas já ocorrem há alguns anos aqui no Instituto, e com base nisso nós decidimos montar um grupo de pesquisa que tivesse tivesse um foco específico nisso, liderado pelo professor José Roberto Afonso. Nós conseguimos construir não só um grupo de pesquisa, mas uma rede de pesquisa, trazendo professores da Universidade de São Paulo, professores da Universidade de Lisboa, da Fundação Getúlio Vargas, entre outras instituições, e aproveitando aqui, como todos veem, essa maravilha que a possibilidade tecnológica nos proporciona em termos de unir tantas pessoas em tantos lugares ao mesmo tempo. O primeiro dos nossos webinars foi dedicado ao papel da informação na sociedade contemporânea, com uma discussão muito interessante, cujo conteúdo encontra-se disponível na página do nosso grupo de pesquisa. É importante para todos aqueles que nos ouvem que passem a se cadastrar no grupo. Lá tem muito material. Nós temos, acho que mais milhares já de documentos selecionados sobre o tema de pesquisa, e começamos as atividades também um pouco para divulgar o grupo, com base nessas videoconferências que nós temos feito. Mas a ideia é que, um pouco mais para frente, a gente comece a ter efetivamente alguma produção e desenvolvimento de pesquisa aí, com os diversos parceiros e pessoas interconectadas. Hoje, com muito prazer, nós recebemos o professor Dr. Marcos Nóbrega, da Faculdade de Direito de Recife, para conversar conosco sobre o blockchain, os dilemas ocultos das novas tecnologias. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra para nós tê-lo aqui como nosso convidado,
no nosso grupo de pesquisa, nas nossas atividades acadêmicas. Esperamos tê-lo pessoalmente aqui conosco na primeira oportunidade. Peço desculpas, o ministro Gilmar pediu desculpas, teve um pequeno contratempo hoje de manhã, caberia a ele a abertura dessa videoconferência, mas ele nos comunicou que é possível que chegue ao longo dos nossos trabalhos. Mas como nós tínhamos a preocupação de não atrasar, a gente começa no horário. Eu agradeço a todos, muito obrigado, em nome da nossa instituição. Obrigado a todos. Quero agradecer o convite, né, professor Atalá e do IDP. Quero saudar especialmente o professor José Roberto Afonso, que eu conheço há 20 anos, né, e dizer que é uma satisfação trocar ideias em relação a isso tudo, né? Na verdade, o que a gente vai discutir ao longo dessa conversa, e eu vou falar em torno de 20 minutos, porque eu queria que o debate fosse mais contundente, né? Onde a gente vai caminhar com essas questões tecnológicas? Eu quero dizer que a minha abordagem é basicamente jurídica, né? Quer dizer, eu não tenho nenhum interesse em adentrar os meandros da tecnologia no sentido operacional. Na verdade, eu sou professor de Direito da Faculdade de Direito do Recife. E a minha curiosidade ela tem sido acirrada, porque durante esse ano, estou falando em Recife, eu estou em Recife, mas durante esse ano eu tenho sido visiting scholar no MIT, nos Estados Unidos, e aí eu tenho aprofundado o debate exatamente sobre isso, né? De tal maneira que o título da palestra é Reinventando o Futuro, né? O blockchain e os dilemas ocultos da tecnologia, né? Quer dizer, aquela velha frase do Aldous Huxley, né? O futuro não é mais como era antigamente, né? A cada geração você vai reinventando as discussões em relação ao futuro. Aliás, perguntaria a propósito se todos me ouvem bem. Acho que todos me ouvem bem, não é isso? Muito bem. Então, eu vou falar um pouco sobre o impacto das novas tecnologias, os desafios regulatórios, trocar ideias sobre blockchain e algumas conclusões à guisa de provocar o debate. Qual o impacto das tecnologias na vida de cada um de nós, né? O futuro não é mais como antigamente. E o primeiro ponto focal do debate é por que precisamos de empresas e quais são os caminhos que as empresas quais as transformações que as empresas vêm sofrendo nos últimos anos, né? Eu fico até muito preocupado quando vejo no âmbito das escolas de administração no Brasil, né, que ainda ensinam Fordismo, né? Ainda não estão na época do Taylor e Fayol, né? Na verdade, há uma grande transformação que a gente tem em todos esses setores da área empresarial. Eu estava dia desse na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, com o professor Eurico de Santos, num seminário, e dizia, o tributarista ele tem como grande cliente as empresas. E se você não sabe para onde a empresa vai, como é que você vai ofertar um trabalho a essas empresas? Não é? Porque todo ambiente de negócios tem se modificado. Aliás, a gente pode discutir duas transformações fundamentais, que é a ideia de market design, como os mercados estão se formando em vários setores, e a ideia do modelo de negócios que se transforma também. Eu vi dados apresentados dia desses pelo professor José Roberto Afonso, dizendo que a importância relativa do ICMS em relação à carga tributária passou de 24% para 20%. Quer dizer, isso tem um impacto importante na discussão de uma possível reforma administrativa, porque as coisas deixam de ser físicas e passam a ser, estão na nuvem, estão em algum lugar. Isso é o streaming, isso diz respeito à questão do livro, diz respeito a toda a música, ao audiovisual. Por exemplo, e aí você tem uma série de dilemas regulatórios por exemplo, nesses setores, né? Netflix em relação à TV a cabo. Por exemplo, o setor de música é um setor que teve uma transformação extraordinária nos últimos 20 anos, né? Foi praticamente devastado o setor de músicas e um novo modelo de negócios foi construído, né? O modelo anterior era você gravar um disco e depois divulgar esse disco e vender LPs e fazer, enfim, esse modelo ficou tudo redesenhado por conta dessa tecnologia. O mesmo se dá em outros setores. Os desafios imensos na área de fintech, por exemplo, de bancos seguradores, para tentar atingir os 100 milhões de pessoas que são desbancarizados no Brasil. O caso do Airbnb, das hospedagens, do Tesla. Então, são vários setores que apresentam uma transformação imensa e as tensões são muito grandes em relação a isso. Nesse setor específico, nesse âmbito de atuação, a gente vai ter
uma coisa que não é nova em economia, que é o setor multiplataformas, né? Two-side platforms. São plataformas, né? E aí eu exemplifico 2 livros que acho que são muito importantes, o Matchmakers, que exatamente mostra como é que você vai lidar com essa economia de plataformas. E o livro do T. Holly, esse livro, inclusive, tem agora traduzido, foi lançado em Portugal, que ele traz um capítulo muito interessante dispondo sobre todas essas discussões, né? Como é que se dá o modelo de negócios dessas plataformas. Por exemplo, por que o Facebook? Qual é o grande negócio do Facebook? Você paga para entrar no Facebook? Não. Você paga para utilizar o Google? Também não paga. Então, qual é o modelo de negócios? Utilizar seus dados e agregar valor econômico em relação a isso, né? Valor econômico que pode até gerar problemas. É o caso da Cambridge Analytica, né? Quer dizer, esse é o modelo de negócio. Então, enquanto esse modelo de negócios for presente, ou esse tipo de business model for estabelecido, você vai ter conflitos imensos com questões de privacidade, e isso é uma coisa que já se avançou aí na comunidade europeia com problemas, né? Porque a gente tem um problema de jurisdição, né? Quer dizer, o cara está na Ucrânia, acessou o Facebook, acessou uma empresa, ele está no Brasil, outra pessoa está no Paraguai. Como se dá a questão da jurisdição no âmbito dessas inovações tecnológicas? Mas essa economia de plataforma, ela se dá, por exemplo, como se fosse um bar, né? Num bar qualquer, você junta pessoas. E por que esse bar é legal? Se ele tiver uma bebida barata, se ele tiver uma música agradável, se tiver muitas pessoas. Então, não é nenhuma grande novidade. A grande novidade é que eu saio do local físico e vou para um lugar, em algum lugar, na nuvem, na rede, né? Então, eu deixo de ter uma plataforma, um locus físico, e vou para ter um locus virtual, que é o caso do Tinder, é o caso do Facebook, é o caso do Uber, é o caso do Airbnb. É curioso que nos Estados Unidos se pesquisa muito amplamente essa questão de economia de plataformas, e isso traz um impacto muito grande na questão, inclusive, da tributação, na questão do business, na questão da economia e na questão do direito. De tal maneira que, quando você vai estudar essa multi-site plataforma, você tem que apresentar, essas plataformas apresentam 2 pontos fundamentais, que é a elasticidade, renda da demanda das partes e da escala, né? Quer dizer, quanto mais desesperada tiver a pessoa, mais ela está submetida, ela está disposta a submeter a aquele tipo de serviço. É o caso de motoristas desempregados que procuram Uber. E outro ponto fundamental dessas economias de plataforma é que elas têm que apresentar escala, né? Isso vai aparecer nesses 5 grandes problemas que a economia de plataformas elas vão apresentar, não é? Primeiro, é o problema, como já falei, da escala. Só vai funcionar se der escala. Ou seja, eu vou estar no Facebook ou eu vou estar no Instagram porque meus amigos estão lá. E meus amigos estão lá porque tem muita gente também. E, curiosamente, o grande problema não é escalar, não é dar escala. O grande problema é manter-se na escala. Porque não é difícil você alcançar milhões e milhões de pessoas em uma plataforma dessa. A dificuldade é você manter-se nessa plataforma, porque, dependendo do modelo de negócios, as barreiras à entrada são muito pequenas. É o caso, por exemplo, de Uber, né? Porque a tecnologia ficou barata, ficou acessível, então você pode ter, talvez em Lisboa, que certamente no Brasil você tem, em cada cidade grande, 4 concorrentes do Uber. Esse é o grande problema. Então, como é que você gera escala e você vai manter exatamente isso? Uma das medidas que você pode tomar para evitar isso aí é tentar extrair, vender dados, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Outro problema fundamental da economia de plataformas é o que a gente vai chamar Network Cluster, que é mais ou menos um desenho como esse, né? Quer dizer, ó, o caso do Uber, você se preocupa, você geralmente usa Uber na sua cidade. Zé Roberto está em Lisboa, então ele vai usar Uber aí. Então ele está preocupado com a concorrência do Uber, do Cabify, do 99 na sua cidade. Então isso abre espaço para concorrência local. Então é mais difícil você manter a hegemonia no caso de que se você tem clusters, que é no caso de cidade. Por exemplo, Zé Roberto ou você, professor Atalaia, vamos dizer que você faça uma viagem a São Francisco. Você vai lá olhar no Airbnb.
mas talvez você não volte nunca mais para São Francisco, ou nos próximos 5 anos. Então, você não está muito preocupado com a concorrência. Então, é mais fácil manter uma escalabilidade em modelos de negócio como Airbnb do que no caso do Uber, por isso que viabiliza tanta concorrência no caso desses aplicativos de transporte. Outro problema fundamental de economia de plataforma é a desintermediação. Por exemplo, você pede um Uber, aí o motorista é muito legal, você gostou dele, então você pode contratá-lo fora do Uber para ele buscar seus filhos na escola. Né? Não há nenhuma razão para você contratá-lo no Uber. Né? Ou seja, esse é um problema, por exemplo, porque é difícil você manter aplicativos de serviços domésticos, como encanador, como faxineira, porque se o trabalhador for bom, tem uma tendência natural a dar o bypass no aplicativo, que fica bom para os dois, né? Menos para o aplicativo, né? Mais barato para você e mais barato para o prestador de serviço. Então, dependendo do serviço, você tem um risco de desintermediação. Como é que você evita isso? Você vai tentar que a pessoa fique amarrada à plataforma. Por exemplo, o Airbnb ele diz lá, não faça nenhum contato fora da plataforma. Não faça nenhum contato com o tomador fora daqui do Airbnb, porque é perigoso, porque não é seguro e etc. E tal. Outra forma de você estabelecer parâmetros de desintermediação é você fazer o rating. Né? Aliás, tudo isso, toda essa economia de plataforma, ele diz respeito a outra discussão econômica, que é a discussão do rating, que é a discussão da confiança que você tem em relação a isso. Né? Outro problema que você tem em plataforma é a chamada vulnerabilidade multi-home. Quer dizer, o motorista ele usa 3 plataformas. Ele usa o Uber, ele usa o Cabify, ele usa o 99 Táxi. Então, tem que arranjar um jeito dele evitar... Você tem que arranjar um jeito dele sair do Uber, de evitar que ele saia do Uber e vá para outra. Como é que ele faz? Ele fica oferecendo... se você entrar pelo Uber, ele vai ficar lhe oferecendo desesperadamente oferta de corridas antes de você terminar a própria corrida, para que ele não tenha a tentação de sair, ele ficar constantemente nisso aí. Aí gera problemas trabalhistas, gera problemas de uma série de problemas. Talvez a grande saída para essas plataformas seja conectar networking, né? Ou seja, vender os dados. Talvez o modelo de negócios não seja nem a plataforma em si, mas vender os dados. Então, suponha que você pega o Uber e às 3 da tarde você está passando na frente de uma loja, de uma manicure. Você pode vender esses dados para manicure, sei lá, e ela pode mandar uma oferta no seu WhatsApp dizendo que de 3 às 3h30 da tarde tem promoção, sabendo que você está passando todo dia por lá. Bem, isso me parece uma derivação de modelo de negócio para manter a questão da plataforma. Isso está sendo estudado no mundo todo. Há aplicações jurídicas imensas, tributárias, corporativas, de business model, etc, etc. E tal. Bem, e aí você tem uma série de novidades que a gente vai ter no âmbito das empresas, etc e tal, e todo mundo está afeto, todo mundo pode ver isso aí no dia a dia de uma série de discussões. Fintechs, criptomoedas, blockchain, big data, machine learning. E uma coisa importante de dizer é que essas inovações tecnológicas, elas muitas vezes são cruzadas em rede. Por exemplo, a gente está discutindo muito hoje o uso de blockchain com a internet das coisas, que são chamados oracles, né? É quando você sai da plataforma para coletar dados, quer seja de trânsito, quer seja de temperatura, quer seja de horário de voos, enfim, você pode conectar. Então, eu acho que um passo adiante de tecnologias é você ter a interconectividade de todas essas modelagens. Por quê? E aí me parece clássica essa página do The Economist, né, que diz que os dados são o novo petróleo. Né? Talvez isso. Né? Talvez isso. Há 100 anos atrás, o petróleo era a grande inovação e quem fez a transição para modelos de petróleo se deram bem. Né? Será que realmente são os novos petróleos? A impressão que eu tenho é que esses grandes monstros, né, o Facebook, o Google, a Amazon, se tornaram tão gigantescos que nem eles mesmos sabem o que eles vão fazer deles mesmos. Quer dizer, é a história de um neo-Leviatã. Né? Talvez o novo Leviatã não seja nem o Estado, né? Seja esses monstros aí que sabem muito mais
das nossas vidas do que nós mesmos. E os desafios regulatórios são imensos, que dizem respeito, por exemplo, à questão do blockchain. Eu tenho debatido muito com outros players no Brasil a questão da regulação de criptomoedas, mas basicamente blockchain. E você tem uma série de estratégias regulatórias nesse sentido. Você pode esperar para ver e não fazer nada. Você pode elaborar um guia informal, não é? É uma coisa que isso pode ocorrer. E você pode, e me parece a melhor estratégia, estabelecer uma sandbox, quer dizer, um mínimo regulatório controlado para ver como é que essas indústrias vão estabelecer. Ou elaborar uma legislação, que é o caso, por exemplo, de manifestações do Banco Central, que diz que criptomoedas são ativos no âmbito de uma série de países que também o fizeram. Então, há imensos desafios regulatórios em relação a isso. É o caso, por exemplo, dos drones, né? Você tem coisas que você não imaginava que pudesse acontecer. Usar drone e eles pararam o aeroporto de Heathrow, na Inglaterra. Quer dizer, e há vidas envolvidas nisso aí, né? Então, os desafios regulatórios são realmente imensos. Mas o que eu queria falar rapidamente é sobre a questão do blockchain, e deve ser muito claro e muito rápido nessa minha análise. O que é blockchain? Blockchain, ele é, na verdade, ele diz respeito a duas coisas. Primeiro, ele é um cartório virtual, né? É um livro-caixa virtual, né? Em vez de você colocar, lato sensu, em um livro, todas as operações, você vai colocá-los virtualmente. Só que esse livro-caixa ele não é guardado pelo dono do cartório, ele é guardado por uma rede descentralizada de computadores. Então, ele vai redesenhar a questão da coleta e disposição de dados, e ele vai redesenhar a questão da confiança. E eu falarei um pouco mais sobre isso adiante. Trata-se, portanto, de uma nova arquitetura de confiança interpessoal. Aliás, eu acabei de escrever com o meu querido colega Felipe França, um texto que está para ser publicado, eu vou disponibilizar aos senhores, chamado Pacta Sunt Servanda 3.0. Né? Então, na minha análise, o primeiro modelo de confiança que surgiu foi interpessoal, né? Na tribo lá. Todo mundo confiava porque conhecia a outra pessoa. A sociedade foi tornando-se complexa e o Pacta Sunt Servanda 2.0 é o Estado. Por isso que eu nunca vi, conheço muito de nome, mas eu nunca tive o prazer de estar pessoalmente com o professor Atalaia, né? Atala. Então, assim, eu poderia fazer um contrato com o professor, ou eu poderia fazer um contrato com o professor que nos ouve aqui. Eu nunca vi, nunca troquei ideias com essa pessoa. Por que eu posso fazer contratos com ela? Porque o Estado garante. Eu tenho a garantia que, se houver um problema, eu posso entrar na justiça e o Estado pode garanti-lo. Talvez eu esteja caminhando para uma etapa adicional, que eu vou chamar de Pacta Sunt Servanda 3.0, é que eu vou ter uma confiança de maneira extraestatal. E aqui eu já antecipo uma conclusão minha. Não sou cyberpunk, né? Eu não acho que blockchain e todas essas tecnologias elas vão dar o bypass no Estado. Não vão. Então, o nosso grande desafio é como é que eu vou compatibilizar. Como é que eu vou aprofundar o nosso estudo jurídico e compatibilizar isso aí? Como é que eu vou compatibilizar isso com smart contracts, que são auto-executados? Então, são debates que a gente tem que aprofundar. Então, percebam vocês, percebam os senhores, que o desafio para as escolas jurídicas esses desafios são imensos. Porque, na verdade, a maioria das escolas, o IDP, graças a Deus, é uma exceção. Eu falo pelas faculdades públicas, né? Sou professor da Faculdade de Direito do Recife. São museus de grande novidade, né? A gente vive uma armadilha intertemporal, porque a gente quer olhar para o futuro, mas nosso arcabouço teórico é do século XIX, né? É o mundo da certeza, da racionalidade absoluta, da completude contratual. Os economistas já se livraram disso há muito tempo. Aliás, outra curiosidade interessante, muito bem analisada lá no livro do Market Makers, é que muitas das inovações dos últimos 50 anos em economia, sobretudo no âmbito da teoria da informação, está sendo aplicado hoje por conta desses avanços tecnológicos. Isso é uma coisa extraordinária. Mas esses avanços no mindset não chegaram no direito ainda. Aí uma pequena charge que mostra o estado de coisas do blockchain, né? Quer dizer, pergunta a diretora da empresa: nós vamos focar em quê no próximo ano? Aí a pessoa diz: blockchain. Blockchain é tudo, todo mundo está falando sobre isso. Tem uma infindável aplicação.
nós não podemos ficar atrás. Ela fez, bem, mas o que é blockchain? Bem, tem também inteligência artificial. Quer dizer, todo mundo está falando de blockchain, mas ninguém tem a menor ideia do que se trata, né? E esse do Dilbert é menor ainda. O chefe do Dilbert disse, olha, eu acho que nós temos que fazer um blockchain. Eu acho que ele não sabe bem o que é blockchain, ele viu essa informação em alguma revista de business. Então, Dilbert pergunta, o senhor quer o blockchain de que cor? Ele disse, não, pode ser aí meio rosa e tal. Ele também não sabe o que é blockchain, né? Esse é curioso, é o Hype Cycle do Gartner Institute. Não dá para enxergar, talvez, vocês, que mostra mais ou menos o ciclo, como é que as tecnologias elas vão ganhando momento, chegam a seu ápice e depois vai para o vale do esquecimento, né? Então, nós estamos na subida da curva do blockchain, né? Tudo é blockchain, né? Blockchain para bens, blockchain para healthcare, blockchain para regulação, blockchain governo, smart assets. Então, todo mundo está na crista da onda. Vai chegar um momento que vai chegar o máximo e vai chegar o vale da decepção, né? Talvez a internet das coisas agora, segundo Gartner, não esteja mais naquele hype que nós tivemos há alguns anos atrás. E vai chegar um momento que vai se ter o platô de competitividade. Portanto, nesse momento que a curva sobe, é o momento que há as grandes oportunidades de estudo, da gente estar colocado do ponto de vista doutrinário para quando isso se viabilizar. Eu acho que o grande desafio do blockchain atualmente é encontrar o business model, é encontrar o modelo de negócios, né? Esse é um grande desafio, sobretudo, eu tenho discutido muito isso na Sloan Management, que é lá no MIT, que é a escola de negócios, é um grande desafio, né? Porque a tecnologia está posta. Agora, como é que eu viabilizo isso economicamente? Como é que eu transformo o modelo de negócio nas empresas em relação a essa plataforma? Blockchain, portanto, é um protocolo de confiança, são registros distribuídos e compartilhados e funciona como um livro-razão virtual. Mas qual é a grande sacada do blockchain, né? A grande sacada do blockchain é que eu vou criar blocos de informações e esses blocos de informação eles vão ser conectados para uma coisa que a gente vai chamar hash, que é exatamente um modelo matemático, né? É um modelo matemático que vai exatamente transformar dados ou qualquer coisa que você, um contrato ou coisa parecida, em protocolos matemáticos, né? E você vai ter exatamente esses protocolos de confiança e vai variar de acordo com o tipo de blockchain, né? O Bitcoin ele tem um, o Ethereum tem outro, e tudo isso vai ser conectado através de questões ou protocolos criptográficos. Por isso que se discute muito hoje uma coisa chamada Lex Cryptography, né? Que vai além da Lex Informática que você teria há 20 anos atrás. De tal maneira que a gente vai ter, de forma surpreendente, a conexão entre matemática e confiança, para estabelecer novos protocolos descentralizados. Aqui é um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma palavra OPSI e eu vou gerar um hash de informática que é desse tamanho. Se eu trocar o I maiúsculo pelo I minúsculo, que parece uma coisa muito simples, eu vou ter um protocolo, um hash, uma digital, né, uma fingerprint, né, uma informação específica em relação a essa informação totalmente diferente. De tal maneira que se torna a questão da segurança muito ampla no âmbito do blockchain. De tal maneira que isso é importantíssimo observar. Blockchain não é sobre dinheiro. Blockchain é sobre confiança. Como é que eu vou transitar esses dados de um modelo centralizado, garantido, por exemplo, pelo banco, e eu vou descentralizar esses dados promovidos por uma rede descentralizada de informações. De tal maneira que o grande elemento fundamental é confiança. Mas qual é a sacada? E aí eu quero chamar a atenção nesse elemento fundamental. O modelo inicial determinado pelo blockchain, o primeiro foi o Bitcoin, no wallpaper lá do Satoshi Nakamoto, que todo mundo sabe que ninguém sabe quem ele é. Alguns dizem que até, inclusive, é mais de uma pessoa. E ele resolveu dois problemas fundamentais. Primeiro, a questão da duplicidade. Por exemplo, esse é um problema grave na questão digital. Suponha que eu mando agora, pelo WhatsApp ou pelo Hotmail, um documento para Zé Roberto. Nada impede que ele mande imediatamente esse mesmo documento para o professor Fernando Rezende.
De tal maneira que, por definição, o modelo digital ele não tem escassez. Ele é um bem que não é submetido ao parâmetro de escassez. Você pode estabelecer modelos imperfeitos para garantir uma semi-escassez desse bem, que é o problema, por exemplo, do copyright, né, que evita que você copie files, ou seja, penalizado judicialmente se você copia ou tira xerox de um livro, por exemplo. Mas isso é imperfeito e é uma punição ex post. Então, a grande sacada inicial do Satoshi Nakamoto foi garantir a escassez eletrônica. Isso é uma transformação extraordinária. Você sabe que no caso de Bitcoin, você pode ter até 21 milhões de Bitcoins. Então, você tem uma escassez, você garante que esse modelo ele é único, que esse dado é único. Então, se eu faço um lending, um registro de terra em um modelo de blockchain, eu garanto que esse registro é único, que ele não vai ser roubado, ele não vai ser copiado, porque existe um modelo de consenso que vai garantir que todos estejam de acordo com essa nova informação. E a outra grande sacada do modelo de blockchain é a ideia dos generais bizantinos. É um puzzle de informática que tem talvez 15 anos. A ideia basicamente é a ideia de que você teria uma cidade que estava sendo sitiada por vários generais bizantinos. E eles, evidentemente, como tratava-se do mundo antigo, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Então, eles tinham que coordenar o ataque a essa cidade. Tinha que mandar um mensageiro. Há vários problemas aí. Você não confia no mensageiro, você não sabe se os generais são traidores, então você gerava um problema de paralisia. Ou, em última instância, como é que você vai confiar em pessoas que você não conhece? No Pacta Sunt Servanda 2.0, o Estado garante. Mas agora não é mais garantido pelo Estado, é garantido por uma rede descentralizada. De tal maneira que o grande elemento fundamental é o garantir incentivos para manter essa rede de consenso. Que, no caso do Bitcoin, é a prova of work. Né? Você tem vários modelos de criando consenso para criar incentivos. De tal maneira que tão mais adequado será o modelo de blockchain, quanto mais adequado for o modelo de incentivos. Ou seja, tanto mais adequado for o modelo de consenso criado, ele alinha adequadamente os incentivos. Em Bitcoin, está um pouco desalinhado, porque você vai gastar muita energia para gerar Bitcoin e você tem uma taxa marginal decrescente da vantagem de minerar dados. Mas isso é um tema que a gente pode aprofundar mais à frente. De tal maneira, um novo modelo de sign e confiança. De tal maneira que, se você começa a estabelecer, já me antecipo, já me caminho para o fim, professor Zé Roberto, se você discute blockchain especificamente em direito, você vai ter alguns elementos fundamentais, algumas dúvidas fundamentais. Primeiro, conflito de jurisdição. Né? Onde fica esse negócio? Ficou clássico o despacho de um juiz federal, no que se refere a Bitcoin, mandando notificar, penhorar Bitcoin, mandando notificar o coordenador geral de Bitcoin. Não tem, né? Ninguém sabe, né? É descentralizado. Né? Qual a lei que eu vou aplicar exatamente isso? Que se aplica também a questão de proteção de dados. Como se dá o enforcement? Aliás, essa questão de enforcement, essa é uma questão que precisa ser aprofundada amplamente, sobretudo no âmbito de smart contracts. Você sabe que o smart contracts é um contrato auto-executado, né? E você já tem jurisprudência, no caso, não sei se é a Califórnia, não é a Califórnia, é um estado americano que já admite contratos de seguro em smart contract. Então, se você não pagar o carro, não pagar a prestação do carro, o carro não funciona, ele deixa de funcionar, ele auto-executa aquele contrato. Aí começa um problema. E se o cara estiver no meio da estrada? E se o cara estiver no hospital para ser atendido? Então vamos fazer uma circunstância. Só vai poder parar se ele estiver na garagem do próprio prédio. Então você começa a fazer circunstâncias em relação à questão dos smart contracts. Grande problema, isso já é outro web seminar, que é a questão do smart contracts. Eu estou terminando um artigo sobre smart contracts que eu terei o prazer de partilhar com os senhores, né? E parece que é o ministro que está chegando. Deixa o meu abraço. Pois bem, então, esse é o grande problema. Como se dá o conflito de jurisdição, como se dá a escolha da lei aplicada e como se dá o enforcement extraterritorial. Então, são todas as circunstâncias que precisam ser discutidas à luz do direito. De tal maneira que blockchain, em certas circunstâncias, ele vai reduzir 3 principais custos de transação, no meu entender.
custo de verificação, de reputação. Isso aí tem uma importância muito grande na área, por exemplo, de fintechs, na área financeira. Né? Quer dizer, eu vou conseguir estabelecer rating. Né? Por que uma das razões dos juros serem tão altos no Brasil? Porque você não tem rating. Né? Leda, a empregada, a secretária lá de casa, ela é boa pagadora. Ela paga a conta de luz dela e tal, suponho, mas ela não tem banco, né? Não tem conta em banco. Né? Então, Leda ela é invisível para o sistema bancário. Então, um modelo de rating pode cruzar informações e pode melhorar e até, eventualmente, diminuir o custo bancário disso aí. Network, custo de intermediação. Se você transfere dinheiro hoje para um parente seu em outro país, ou, por exemplo, transferir para Portugal, por essas redes internacionais de transferência de dinheiro, você demora 4, 5 dias para receber. E o custo é altíssimo disso aí. Porque você passa por 3 checagens internacionais, isso é um custo. De tal maneira que um modelo mais descentralizado de informações pode diminuir esses custos. E os custos de regulação internacionais pode ser inclusive, há uma discussão muito grande sobre blockchain, que ele poderia facilitar a bandidagem, poderia facilitar o tráfico de dinheiro internacional, drogas, e isso ficou certamente muito marcado pelo problema do Silk Road, né? Que era um site que vendia drogas através usando Bitcoin, essa coisa. Eu acho que o mundo do crime vai usar o que lhe parece mais fácil. Não vejo que isso é um problema que vai facilitar ou não o mundo do crime. Pelo contrário, eu acho que se você utiliza mecanismos adequados de rating, eu acho que o mecanismo de blockchain pode facilitar muito os aspectos no âmbito da segurança das transações internacionais. De tal maneira que você vai ter um passo adiante nas forças regulatórias, além da lei, além das normas sociais, além do mercado, uma chamada criptoarquitetura. E aí eu vou ir além daquele dicotomia de Coase, né? Eu afirmo o mercado. Eu acho que eu tenho um outro modelo que pode ir muito mais além em relação a isso tudo. E digo mais, o que se tem discutido lá no MIT, né, é o seguinte, talvez com o modelo de blockchain e uso, por exemplo, de computação quântica, etc. e tal, a gente possa dar um passo adiante a esse modelo normal de computação que a gente usa hoje em dia. Hoje se discute blockchain e computação quântica. O problema é você discute isso, por exemplo, quando você fala em smart cities. No Brasil, a gente não consegue nem recolher o lixo, como é que a gente vai discutir smart cities? Quer dizer, o Brasil é um país esquizofrênico, né? A gente está debatendo isso aí, está debatendo digitalização de dados individuais, se a gente não garante um mínimo de segurança no âmbito das aplicações, no âmbito da segurança pessoal. Bem, 3 modos de interação entre blockchain e direito: substituto, suplementar e complementar. Eu acho que o blockchain não substitui os sistemas legais, a gente tem que aprofundar os nossos estudos para complementar essas informações. E várias iniciativas no âmbito do governo, a gente já tem serviços governamentais, você pode estudar a experiência de Dubai, a experiência de Inglaterra, a experiência da Islândia, me parece que é fundamental. Os russos, estive participando de um seminário na Rússia o ano passado, e a sincronia com Finlândia, com Estônia, com aqueles países lá, no que se refere a dados, uso de tecnologia, é extremamente extraordinária. Real estate, canais de supply chain, uso de licitação usando supply chain, energia, smart grids, isso é uma realidade extraordinária. Quando se conclui, portanto, e eu peço até desculpa por essa... muita coisa para discutir, não é? As transformações nas empresas são imensas, é preciso aprofundar esse processo. Os desafios regulatórios são imensos, daí um grande desafio no mundo do direito. O direito está apenas engateando nesse processo, pessoal. Apenas engateando nesse processo. O problema é que as escolas de direito, como eu falei anteriormente, são museus de grandes novidades. Nós vivemos uma esquizofrenia intergeracional, né? Quer dizer, a gente quer olhar para o futuro quando, no direito administrativo, que é a minha área, a gente está no século XIX. Quer dizer, o mundo da completude contratual, o mundo da racionalidade absoluta, o mundo da simetria da informação. Esse mundo não existe. Enquanto a gente continuar julgando, enquanto a gente continuar escrevendo sobre um mundo ideal, a gente não vai conseguir
resolver conflitos desse mundo de tecnologia 4.0. Então, a melhor estratégia é a compatibilização entre o direito e essas tecnologias. Como se faz isso? Não sei, ninguém sabe. Por exemplo, eu estava no debate dia desses lá no MIT sobre o carro do Google que atropelou lá uma pessoa. Aí o Google disse, não é culpa minha, é culpa da Volvo, porque o carro é da Volvo. Aí o Volvo disse, não é culpa minha não, é culpa da pessoa que atravessou a rua sem olhar. Então, assim, ninguém sabe, né? Então, é preciso aprofundar. E digo mais, dá-se uma janela imensa de oportunidade para as nossas instituições. Imensa oportunidade. O problema é que as universidades públicas estão vendo ainda se o ato administrativo é complexo ou composto. Enquanto a gente não conseguir matar o Eli Lopes Meireles, que está dentro de cada um de nós, a gente não vai chegar nisso. Mas, pela agilidade da instituição dos senhores, espero que aí seja um locus importante para isso aí. Tá bom? Bem, já não sou tão jovem. Esse jovem é para Zé Roberto, que é jovem. Para isso tudo e por aqui eu agradeço. Muito obrigado, pessoal. Não, Marcos, a gente que agradece, mas tem aqui várias perguntas. Demorei demais, né, Zé? Eu falei demais porque eu gosto de falar, Zé. Pois é. Dá para falar 3 dias aqui, cara. Pois é. Não, é porque tem muita gente para falar, né? A gente está com 43 participantes, em alguns casos, né, como aqui em Lisboa e aí em Brasília, mais de uma pessoa, inclusive o ministro Gilmar já está acompanhando aí também. Eu ia só te pedir, Marcos, a gente vai fazer um esforço aqui de concentrar as perguntas, se você podia dar uma concentrada na resposta. Tá. Se você eu queria quiser tirar meu slide aqui. Você tem que fechar esse compartilhamento de tela. Se você clicar em cima dele e interromper. Stop share, ok, perfeitamente. Ótimo. Zé, você está um craque nesse negócio. Vamos lá, Marcos. Agora você vai ser um craque de responder perguntas difíceis. É aquele negócio, um sabor de sorvete. O cara responde assim, né? Pois é. Então, é sim ou não? Sim ou Olha não? Tá o Marco Gomes, eu vou simplificar aqui. Tá. Primeiro, eu quero dar bom dia a todos, ou boa tarde aí, o pessoal, tá bom? É um prazer muito grande. O Marcos está falando, como você provocou muito, ele está devolvendo aqui as provocações. Ele, por exemplo, está devolvendo provocação e tem outros aqui colocando. Tá. Até que ponto o blockchain pode ser um instrumento para a realização de eleições e plebiscitos e referendos, enfim, acabar virando uma plataforma de democracia direta. Responda. Eu acho que é uma coisa que se discute hoje em dia. Esse modelo de democracia. Eu não sou um especialista em democracia, né, digamos assim, né? Mas eu acho que esses modelos podem garantir mais segurança para as eleições e para uma série de importantes aspectos. É claro que é difícil você falar disso num tamanho como o Brasil. É muito mais fácil falar na Islândia, né, ou na Estônia, né? Mas certamente há várias experiências em relação a isso. Eu acho que é plenamente viável e importante aprofundar, inclusive, discussões piloto em relação a isso, né? Uhum. Marcos, aproveitando, já que você foi falar, né, nos outros países, na Estônia e tudo mais, a pergunta eu vou inverter aqui, alternando só para dar um pouco de dinâmica, o Clésio está colocando o seguinte: se faz sentido a gente discutir regulação, jurisdição, enforcement e apenas em uma perspectiva nacional? Esse é o problema, né? Quer dizer, eu acho que essa questão porque se redesenha o parâmetro de confiança é descentralizado, né? Quer dizer, eu preciso discutir isso no âmbito transnacional. Esse é um problema da questão da garantia de dados da União Europeia. O cara está fora, o cara está lá no Zimbábue e o outro está no Paraguai. Quer dizer, você estabelece garantias, mas como é que se dá o enforcement? Então, eu acho que a gente está, e aí é um espaço para aqueles especializados em direito internacional. Eu acho que é um espaço, é o que eu chamo de lex criptográfica. Eu acho que a gente tem que redesenhar essas fronteiras. Então, há um desafio muito grande. Não é? Veja, eu estou estabelecendo caminhos de pesquisa. Eu posso fatiar esse problema de blockchain e de tecnologias em um sem número de fatiar em caminhos de pesquisa. E certamente a área do direito internacional ganha um escopo muito grande. Fazendo esse gancho, o Luiz Damasio, lá de São Paulo,
ele colocou... O blockchain até aqui tem sido muito mais usado para criptomoedas, né? Só que até onde se abrem novas perspectivas diante de anúncios recentes, né, de empresas e grupos de universidade americanas que teriam encontrado outros mecanismos. Não, veja, na verdade, o primeiro blockchain foi o blockchain do Bitcoin, né, que é um tipo de protocolo específico, né? O protocolo, cada blockchain ele tem um específico protocolo, que é aquele que vai estabelecer um mecanismo de consenso, né? Então, o primeiro dele foi o blockchain Bitcoin. E aí você tem a impressão que você só vai dispor sobre blockchain para a questão do dinheiro. Não é verdade. O primeiro tipo de blockchain. Mas existe um outro blockchain que é popularíssimo, que é importantíssimo, que é o Ethereum, né? Que não é Bitcoin. É o blockchain Ethereum, que tem uma moeda específica, que é o Ether, que é o Ether, né? E regula outro tipo de protocolo de consenso que serve para você estabelecer smart contracts, né? Então, também é muito importante, é muito usado, que é exatamente como é que você vai estabelecer contratos no âmbito de uma plataforma de blockchain. O grande problema dos smart contracts é que eles são auto-executados, né? E não tem enforcement. Quer dizer, o enforcement é dado pela moeda, pelo código, né? E aí abre um parêntese para uma discussão jurídica que a gente precisa aprofundar, código é lei? Ou a lei é código? Quer dizer, o processo é um código? Né? Essa é uma questão fundamental. Agora, me permita, Zé, uma coisa que precisa ser redesenhado, rediscutido. Processo é um algoritmo, né? Processo é um algoritmo. Que os romanos, sei lá quem inventou, né? Algoritmo. Então, precisamos redesenhar esse debate. Por exemplo, há discussões na tecnologia no âmbito do direito do trabalho. O que vai acontecer com o emprego de todos nós? Eu sou servidor público, eu acho que eu me salvei aí. Depende da reforma da Previdência aí, mas eu acho que eu estou salvo. Mas os meus filhos não estão, né? Quer dizer, o que vai acontecer com isso tudo? Né? São debates que precisamos aprofundar. Eu posso dar um elenco de dezenas de artigos e livros que a gente pode aprofundar esse debate. Né? Você não está tão salvo, não, que o pessoal está reclamando que você não respondeu aqui direito a pergunta. Qual é a pergunta? O blockchain? Não, veja, existem vários tipos. Não é? Eu acho que mais o paralelo em termos de utilização do protocolo do blockchain Bitcoin é o Ethereum, é o uso para smart contracts. É muito mais além da questão do Bitcoin. Então, você tem sem número de blockchains utilizados. Você pode ter um blockchain específico, por exemplo, para supply chain, para, por exemplo, fazer o rastreamento dessas cargas de containers que vão no mundo todo, para estabelecer a validade, por exemplo, de produtos. Então, você tem um sem número de blockchains. Não é só sobre Bitcoin, existe uma série de outros que você pode utilizar para fins específicos. Inclusive, você pode ter o blockchain aberto, que você vai utilizar para toda a rede de informações, ou específico para determinada empresa, determinado grupo de empresas, para supply chain, por exemplo. Entendeu? Para tornar... Aí duas questões aqui, aí focando no Brasil, né? Para tornar nossa sociedade mais digital e utilizar, né, o blockchain e outros aplicativos, seria o caso do governo fomentar a criação, finalmente, do Cadastro Nacional Único de Identidade, né? E aí transformar isso em um ID digital de todos os brasileiros, daí da parte da sociedade digital. E a outra pergunta é como é que está a infraestrutura, né, física brasileira para suportar maior, né, uso, né? São dois problemas gravíssimos, né? Primeiro, o Brasil é um país muito interessante. É bom ser brasileiro, né? Porque o Brasil é muito interessante. A gente está discutindo todo esse debate de tecnologia e a Câmara do Rio de Janeiro aprovou uma lei que obriga a ter cobrador. E o mundo todo está discutindo carro sem motorista. E a gente está querendo botar o cobrador dentro do ônibus. Quer dizer, esse é um problema fundamental. Em relação à digitalização, à identidade digital, há várias iniciativas do governo federal. A gente tem avançado profundamente sobre isso. Espero agora no novo governo, que tem um horizonte pelo menos mínimo de 4 anos, isso se avance. Precisamos melhorar a regulação do setor, porque havia uma legislação sendo debatida no Congresso sobre criptomoeda e blockchain cheia de problemas. Então, praticamente todos aqueles projetos, eu acho que vão ser abandonados e é necessário começar do zero. Por exemplo, você tem uma ideia, nos debates que tivemos no Congresso há 2 anos atrás,
foi um representante da Receita Federal dizendo que criptomoeda era conta de milhagem, moeda virtual era uma espécie de milhagem de companhia aérea. Quer dizer, um total desconhecimento dos grandes debates que temos em relação a isso. Quanto à infraestrutura, isso também é um problema brasileiro, né? Eu dizia ao Zé Roberto, a gente não consegue ter uma internet estável, a gente não consegue ter uma importância, uma estabilidade de informações no caso brasileiro. Aí tem a ver com a questão paralela a isso tudo, que é infraestrutura física, e tem a ver com o setor de infraestrutura, e aí é outro problema, né? Temos avançado, mas os desafios são imensos em relação a isso. Os desafios imensos no caso de um país do tamanho do Brasil, né? Veja, tem o caso... Ninguém é um país mais do que o Brasil. Há grandes exemplos, no caso da Índia, que podem ser seguidos. Oi. Marcos, eu vou interromper aqui um pouquinho, passar as perguntas, depois a gente volta, a gente está com só 10 minutos. Eu vou passar lá para Brasília, para o IDP, que eu estou abrindo aqui o canal, se o pessoal quer fazer alguma observação ou alguma colocação para você. Né? Está o Atalá, está o Fernando Rezende, está o ministro Gilmar lá. Agora a gente não está ouvindo. E aí, pessoal, tudo bem? Ativamos o áudio. Alô? Vamos ver. Atalá, eu já abri o som de vocês aí. Oi. Opa. A gente não ouviu a pergunta aqui, Zé Roberto. Zé Roberto passou a bola para Brasília. Passei a bola, não fiz a pergunta. Lisboa para Brasília. Não tem jeito. Eu não sei se o Fernando Rezende... Alô? Oi. Queria saudar o professor Fernando, li o livro dele já nos anos 80, quando eu fazia economia. Abandonei por razões econômicas. Enfim. Eu acho que o áudio de Brasília está fechado. A gente tem algum problema de microfonia aqui. A gente não ouviu a pergunta. Não, eu quero saudar o professor Fernando, aí a todos presentes em Brasília. O microfone de Brasília está fechado. Posso falar? Agora sim. O Marcos, cumprimentá-lo aí pela belíssima exposição, acho extremamente intrigante e desafiador na gente ter essa temática. E enquanto você falava nós nos lembramos dessa crise agora dos caminhoneiros. E esses dias me mandaram um áudio vindo de Cuiabá, um vídeo em que um caminhoneiro lamentava a tabela do preço dos caminhoneiros do frete e mostrava que as grandes companhias produtoras de alimentos lá no estado estão comprando caminhões para fugir à tabela do frete. E aí o Zé Roberto, vendo aquele vídeo, fez o comentário de que nós já estamos agora cogitando do caminhão autônomo também, em suma, daquele que dispensa o motorista. O Cleso, que é especialista em aviação, esses dias fazia o comentário sobre os aviões de carga, que já são não tripulados, já existem, hoje já tem condições de serem não tripulados. Portanto, a gente vive essa chamada contemporaneidade dos não coetâneos. No Brasil, isso fica muito explícito, porque, de um lado, temos aí avanços significativos na área tecnológica, que já estão incorporados aí à atividade industrial e de serviço, e, de outro, esses atrasos todos que se manifestam, inclusive nas tragédias que temos vivido cotidianamente. Pois bem, esse é um grande desafio nosso. Esse é um desafio. Aliás, uma angústia muito grande, ministro, que todos nós temos, é uma coisa muito interessante. Um dos presidentes do MIT, ele fez uma analogia dizendo que estudar tecnologia e nessas transformações é como tentar beber água no hidrante, né? Quer dizer, é tanta água que você não consegue dar conta, né? Quer dizer, você fica louco com tanta tecnologia, com tanta inovação. E, por outro lado, você tem um Brasil real que é dramático, né? No Brasil, o que é um grande prefeito? É o cara que recolhe o lixo. Se o cara recolher o lixo, ele é um grande prefeito. Então, você vê, as demandas são muito básicas, né? Então, precisamos avançar no debate muito amplo em relação a isso. Agora, temos grandes dificuldades jurídicas em smart contracts. Bem, temos um arcabouço civilista de 2000 anos atrás. Como é que isso vai ser ligado a uma questão tecnológica? Esse é um debate que é preciso abrir, né?
Marcos, já que você tocou nesse assunto, uma das perguntas aqui do Tiago, até onde o blockchain não pode permitir você modernizar o processo de contratação pública, né, das compras públicas? Bem, existem alguns canais que a gente pode discutir. Primeiro, a questão dos supply chain. Você pode rastrear a questão de suprimentos. Porque, veja bem, pessoal, eu vou dar a minha experiência, eu já levei muita lapada por essa minha opinião. Você discute, por exemplo, eu sou especialista em nada, né? Sou, na verdade, como se diz em Pernambuco, eu sou enxerido. Mas, veja, eu discuto há muitos anos licitação. Você tem licitações e, por exemplo, o TCU diz que você tem 150% de superfaturamento. 200%. Tem alguma coisa errada nesse número, não pode ser. Se a Lava Jato diz que dá 5% de propina, como é que você tem 150% de superfaturamento? Por uma razão muito simples. Essas tabelas, ciclo, SINAP, são tabelas estáticas. Elas mostram apenas uma fotografia em algum momento. Os canais de suprimento, eles são interrelacionais, pessoal. O aço tem interrelação com o preço do prego, com o preço do cimento. Então, o uso do blockchain, o uso de tecnologia, ele vai ser um instrumento para captar esse dinamismo. Preço não é uma fotografia, preço é um filme, há um dinamismo em relação a isso. O de licitação ele é imperfeito, você crava em T0 e dá um superfaturamento de 200%. Não é. Porque licitação nada mais é do que um mecanismo de revelação de informação. Todo mundo vai mentir. Então, você tem que descobrir o quanto ele está mentindo. O critério é imperfeito. Mas eu fui dizer que o superfaturamento era superfaturado, estava num evento aí, o ministro TCU superfaturou da mim. Mas é. Então, esse é um campo de estudo mundial que está sendo debatido. Enquanto você pegar a leizinha 8666 e ficar naquele negócio, modalidade, tipo aquelas besteiroca, certificado A, B ou C, você vai ter uma ineficiência imensa. E blockchain pode ser utilizado para supply chain. Isso é muito claro. Tem vários estudos que eu posso repassar para vocês aí. Aliás, eu queria deixar meu e-mail, é muito fácil, marcosifenóbrega@hotmail.com. Depois o WhatsApp eu mando também aí para trocar para o WhatsApp. A gente vai circular, Marcos, sua apresentação, né? Já que você está tocando aí nessa questão também pública da sociedade, um pouco próximo aí, o André Guscou aqui colocou uma pergunta sobre a necessidade de a gente discutir a transparência dos algoritmos, né? A falta de conhecimento do algoritmo não pode conduzir às distorções viés de neles. Esse é um problema incrível, porque eu vou ter mais um exemplo de Leda. Leda vai abrir uma conta no banco. Aí o cara lá do Bradesco disse, não, eu vou, com base no CEP dela, ela mora no bairro pobre, vai negar a abertura de conta. Aí ela vai perguntar ao gerente, por quê? Ele vai dizer, não, por causa do algoritmo. Disse, quem é esse algoritmo? Quem fez esse algoritmo? Quem sabe? Existe direito subjetivo público a olhar o algoritmo? Essa é a questão. Esse é um ponto fundamental, né? Veja, uma coisa simples, abrir conta. Mas, por exemplo, ser aceito em um hospital, um plano de saúde negado, atendimento no hospital, ou coisas muito mais complexas. Quer dizer, quem é esse algoritmo? Há um direito subjetivo ao algoritmo? Né? Esse é um debate fundamental, né? E que existe no mundo todo, né? E no Brasil a gente precisa abrir esse debate. Quem faz isso? Quem escreveu isso? É um engenheiro? É um engenheiro de software? E ele entende direito? Ou, em outras palavras, será que o profissional jurídico tem que aprender código? Esse é um debate. Ninguém sabe. Acho que aproveitando esse gancho seu aqui, caminhando para o encerramento, porque a gente tem, né, um horário fixo. Antes de tudo, eu queria lembrar que no site, né, do projeto, governança4.0.com, né, que você pode acessar, a gente tem uma biblioteca virtual que parte aí das questões, né, que você tratou, aliás, inclusive palestras suas, vários textos, artigos. Já estamos com mais de 500 documentos lá. E a nossa intenção é também, parte desse debate que a gente fica fazendo uma vez por mês ou a cada 15 dias, a gente abrir alguns debates lá no site, como, né, um bate-papo que as pessoas fossem colocando. A gente está se organizando, nós estamos indo aos pouquinhos e vamos chegar lá.
Hoje, inclusive, a gente está agora 44 participantes em alguns pontos, né, como aqui. Estou vendo aqui o meu querido amigo Roberto Rovalinho, que não ia muito na aula, hein? Eu estou encontrando ele aqui no web. Para você ver, né? É porque a distância fica mais. Agora ele está aqui no web. Olha, eu vou te passar aqui só a última questão para a gente, que a gente tem um limite. Aliás, outra coisa, só lembrando a todos, esse webinar é gravado, depois vai ser colocado na página do YouTube do IDP e a gente vai disponibilizar também aqui na mala direta, né? Espero que todos que estejam participando tenham se inscrito no site. A gente tem uma mala. A gente ainda está um pouquinho jurássico com e-mails e não com telefones, né? Ainda é questão de WhatsApp, ultimamente aí no Brasil é meio perigoso. A gente fica mais no e-mail e a gente vai poder circular também a sua apresentação e o link em que vai ter o vídeo, né, desse debate. Marcos, assim, só para a gente aqui no limite, né, de tempo, o colega aqui é MTU, que eu não sei exatamente, né, a sigla da pessoa, está te perguntando, o blockchain e a criptomoeda já são tratados com alguns modelos de eficiência para resolução, né, de contratos, inclusive num dos exemplos, questão da justiça descentralizada, da plataforma Cleros, né, de aplicação aí, que já tem utilizada no Brasil, tendo por base a teoria dos jogos, né? Você acredita que o Brasil tem condições de avançar nessas pesquisas para tentar... Claro. O Brasil tem uma coisa muito importante, que é talento. Aí só para fechar, porque aí você fecha, antes também tinham feito uma pergunta sobre a justiça eleitoral, que acho que pode, né, juntar um pouquinho. E aí, bola contigo aí para encerramento. Veja, justiça eleitoral, eu não entendo nada de eleições, mas a impressão que eu tenho, muitos países têm testado o uso de tecnologia blockchain para dar mais garantia ao voto, né? Mas aí a pergunta é, isso é possível juridicamente? Eu não entendo de direito eleitoral. Isso é uma bronca que deve aí ser para o ministro resolver daqui a uns anos, né? Aí eu não sei. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer o convite de Zé Roberto, que eu conheço há muitos anos, fez a lei de responsabilidade fiscal e agora está apto a fazer uma nova grande revolução no Brasil, que é toda essa revolução de tecnologia e a tecnologia do conhecimento, né? Agradecer ao ministro Gilmar e todos do IDP, agradecer os alunos, a todos que estão aqui, e dizer que é o seguinte, que o desafio é muito grande, né? Eu acho que o que nos mantém jovens e vivos é o grande desafio do conhecimento, né? Do aprendizado, da trocar ideias, de conhecer pessoas, de aprender coisas novas. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Zé, a todos vocês, e me colocar à disposição pelo WhatsApp, pelo e-mail, para que a gente possa aprofundar esse debate. A partir de março, voltarei ao MIT, lá ficarei um tempo como fellow novamente, e aí estarei à disposição do IDP e todos os amigos. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito agradecido. Obrigado, Marcos. Não sei se de Brasília esse pessoal quer fazer algum comentário final. Bem, Zé, cumprimentar pela iniciativa, né, mais uma vez, e também por estar seguindo esse cronograma. Cumprimentar mais uma vez o Marcos pela belíssima palestra, por esses desafios que ele nos coloca, né, e esses questionamentos. E vamos tentar marcar para daqui a um mês, né, Zé? O nosso próximo encontro, não sei como está programado. Em princípio, ou daqui a um mês ou daqui a 2 semanas. É que a gente tem o carnaval aí no meio que atrapalha. Sim, aí vejo como se define, né, para que a gente possa divulgar. E é importante realmente ressaltar esse outro aspecto. Estamos formando talvez uma principal biblioteca sobre questões digitais, né, aqui no site do Governança 4.0, e queremos que todos tenham acesso. Deixa eu ver aqui. Talvez a gente consiga fazer a gente ainda está avaliando, né, na coordenação, talvez a gente consiga ainda fazer um webinar dia 25, que é a segunda-feira. A ideia é sempre manter essa questão de uma hora na segunda-feira, tendo como referência 10 horas da manhã aí no Brasil, e vamos distribuir por e-mail, né, a convocação.
Bom, agradecemos a todos e pelo e-mail também do projeto, que vocês todos receberam, podem também enviar sugestões, inclusive dos temas para a gente poder debater. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. E, em particular, ao Marcos, agradecendo aí. Valeu. Tchau. Uma coisa que da outra vez. Tchau, tchau a todos.